Vamos lá. Gravando. Vai, Já. tá. Claquete! Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha no nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde, você também está com Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Tudo bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Como é que vocês estão hoje? E aí, foi tudo tranquilo? E Estamos com o Felipe Wasserman também. Boa noite, Felipe. boa noite. Eu não sei como eu tô depois do meu horóscopo. Tem que analisar hoje, que é o tema do dia, pra saber se eu tô bem, feliz ou não. Não sei. Não li ainda. Muito boa noite, de como você tá, cara? Tudo bom? Fala pessoal, eu tô show de bola. Maravilha. Ah, O tema de beleza. hoje, o tema de hoje é um tema que a gente estava dando muita risada aqui para definir o título, porque a gente estava pensando numa coisa que pudesse ser atrativa para as pessoas, engraçada, interessante, que a gente pudesse falar ao mesmo tempo da gente dar risada. Então a gente pensou nesse título, Sistemáticos, Virginianos ou Autistas. Então a gente vai falar dessa questão da sistematização, do comportamento sistemático, do nosso apreço por ordem, por rotinas, por hierarquia, por regra, por organização, tudo isso que é um traço marcante das nossas neurodivergências, e que, inclusive, né, é um dos grandes dois critérios de porta de entrada para a gente pensar na questão do autismo, né, para além da questão da dificuldade de sociabilização, a outra é o estabelecimento de rotinas modos de fazer coisas que, se não são respeitados, geram angústia, ansiedade, irritação e tal. E pensando nisso, né, nessa questão da sistematização, por que nós somos tão sistemáticos, né? O que é isso? Como é que a gente vai percebendo essa questão da nossa tendência à sistematização? E aí eu vou fazendo um resgate desde a infância, assim. Então, acho que se a gente começa a pensar na infância, a gente pode lembrar dos brinquedos, assim, que a gente tinha tendência a guardar as coisas em fila, em caixinhas, separar e agrupar carrinhos de um lado, bonequinhos do outro, colocava as coisas em filinha, fazia algumas organizações. Eu gostava muito, quando era criança, de pegar todos os brinquedos que a gente tinha na casa, eu, meu irmão mais velho e minha irmã mais nova, espalhar no quintal e construir uma cidade, que nada mais é do que um sistema complexo de interação entre coisas. A palavra sistema, ela vem do grego, vou aproveitar aqui o meu momento grego de etimologia Opa. para falar para vocês, e que significa o quê? Vem do grego sim, junto, e estema, né, histenai, que é o verbo, histanai, perdão, que é um verbo colocar, né, do lado, colocar junto. Então, sistema significa aquelas coisas que são colocadas juntas, que são agrupadas, que são organizadas. E isso é uma tendência muito comum na gente, né? A gente começa a observar coisas, a primeira coisa que a gente quer é reconhecer padrões e como a gente pode agregar essas coisas, organizar essas coisas, sejam elas imagens, objetos, ideias, fatos, pessoas, datas, qualquer coisa que a gente seja exposto, a gente vai querer encontrar os denominadores comuns e as relações que elas estabelecem entre si. E isso é praticamente automático. Então se manifesta desde essas brincadeiras que a gente vai fazendo quando criança, e à medida que a gente vai crescendo na escola, a gente vai mudando em alguns aspectos, mas isso continua. Então eu me lembro também de uma outra coisa curiosa, vou passar aqui depois a bola para o Felipe, mas eu lembro de quando eu estava na segunda, na primeira série, que a gente aprende a tabuada, e aí eu tinha uma maneira sistemática também de fazer a tabuada, porque uma das nossas lições que eu fazia curso integral era ficar no período da tarde fazendo algumas atividades e os professores colocavam a gente para fazer isso. Aliás, pequeno parênteses, a escola em que eu estudei nessa época era dirigida pela mãe da Rita Lee, e então, Ah, que legal. fazendo uma pequena Pô, homenagem à Rita Lee aí, saudades, e Rita. exatamente, era uma escola bem engraçada. Vocês imaginam que a escola em que a coordenadora pedagógica e a diretora era a mãe da Rita Lee, o que que não devia ser este ambiente, né? Então eu lembro que eu fazia as minhas tabuadas, eu colocava as linhas dos números que iam ser da tabuada, depois os vezes, depois um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, os sinais de igual e os resultados, para terminar a tabuada antes de 5 minutos, todas elas do 1 ao 10, assim, era muito engraçado. E eu saía da sala, obviamente, porque terminava a lição muito antes dos outros colegas e os professores me dispensavam. Eu vou ter uma opinião sobre sistematização um pouco diferente do Alê no quesito coisas. Eu acho que, tipo assim, eu acho que sistematização a gente pode quebrar em vários aspectos, mas no quesito objetos, coisas e deixar organizados ambientes, eu sou a pessoa menos sistematizada conhecida no universo. Assim. Tipo, na verdade, eu Fê, gosto eu vou de filmar meu trabalhar. quarto aqui pra você ver. Então, eu gosto de trabalhar no caos, eu gosto de trabalhar com pessoas falando, eu gosto de barulho, minha mesa nunca está arrumada, as minhas coisas nunca estão no lugar, eu nunca boto as coisas no mesmo lugar. Então, tipo assim, no quesito coisas em si, e até pequeno,
E até hoje minha filha estava botando os carrinhos na consulta organizada, assim, tipo assim, tipo, eu nem gosto de coisas muito alinhadas, para falar a verdade, no quesito coisas. A minha questão de sistematização é em relação a, tipo, processos, entregas e pensamentos. Então, tipo assim, no trabalho, nas coisas da vida, nas coisas que eu combino, eu organizo minha agenda certinho com os esquemas, eu organizo prazos e entregas coisas e eu me preocupo muito com essas coisas. Eu me preocupo muito antecipadamente quando eu já sei que pessoas demoram para entregar as coisas. Eu já fico nervoso antes, calculando o tempo daquela pessoa fazer. Então, tipo assim, eu tenho toda uma sistematização em relação a tipo a processos que eu não tenho em relação. Então, tipo assim, quem me conhece tipo na vida cotidiana e sabe minha mãe, então assim, nunca me botar com uma pessoa sistematizada, porque sabe o caos que é a minha vida em relação a objetos ou pessoas que tiveram que organizar coisas depois de mim. Tipo, eu sou aquela pessoa que 40 anos ainda joga roupa em lugares de, tipo, não bota a roupa no lugar. A minha mulher até fala uma vez que eu sempre jogava a roupa no mesmo lugar, e aí ela decidiu botar o lugar de roupa suja é, no lugar onde eu jogava roupa e, tipo assim, foi o único modo. Tipo assim, eu comecei a jogar. Tipo assim, não obedeço essas coisas. Tipo assim, meu cérebro não funciona daquele jeito. Em relação na questão da outra parte da sistematização, eu tenho muito modo de pensamento, de coisas que eu discordo, opiniões e modos de pensar que são muito sistematizados, estruturados e às vezes muito que eu acho que é uma coisa que eu melhorei com o tempo, muito intensos, assim, tipo, eu já pensei, já tenho um esquema, e aí eu já até calculo o que eu vou falar para a pessoa responder e falar de volta. Então, isso é bem sistematizado na minha vida. Então, é um pouco diferente aí da história que o Alê contou. É, o meu não, o meu já é, hoje o meu já parece um pouco com o Alê. Eu tenho uma inclinação a encontrar o denominador comum. Aliás, essa é uma expressão que eu uso muito, né? Uhum. O denominador comum, vamos encontrar o denominador comum, ela aparece inclusive na minha fala, que eu achei engraçado você usar porque aparece bastante. E eu tenho essas organizações do tipo, organizações por cor, por exemplo, é basic para mim no meu armário, na minha maquiagem. Só que, gente, isso não significa que vive organizado, porque eu também vivo assim, um pouco no caos, mas a minha tendência é, eu me incomodo muito quando não está organizada, e aí eu sempre quero organizar. Não significa que está sempre organizado, né? Mas aquilo me incomoda, já é uma ansiedade que me causa se E não também está não significa que você organizada. tem um toque, né, Dani? Que as pessoas têm que saber distinguir o toque dessa necessidade de sistematização, porque é diferente, né? É, então, porque inclusive a gente já conversou, né, sobre isso, porque tenho algumas coisas, e foi até a partir daí talvez que a gente tenha identificado algumas Uhum. questões, mas porque tem uma coisa que um amigo meu notou em mim, que eu arrumo o talher toda vez que eu sento numa mesa para colocar totalmente perpendicular. Aí eu sinto, coloco o, o jogo americano, arrumo o talher, o prato e o copo. E é muito intuitivo isso. Então tem umas coisas assim, organização por tamanho, que são coisas assim que beiram a matemática, né? E que, enfim, se aquilo está desorganizado, me incomoda muito. E eu vejo que me incomoda muito visualmente, coisas desorganizadas esteticamente, na minha visão, me incomodam pra caramba. Eu me incomodo com coisas feias, que eu acho feia, né? Porque cada um tem um conceito de feio bonito. Algumas coisas que eu acho feia me incomodam. Num ponto que às vezes eu preciso trabalhar isso, trabalhar isso em mim. É, Agora, fala aí, Di. não, Dani, eu te entendo demais, assim, tipo, e é engraçado porque eu sou muito desorganizado, mas tem umas coisas que, tipo, do nada me bate que aquilo precisa estar daquele jeito. E eu não consigo deixar para depois e minha vida não consegue seguir se eu não organizar aquilo. Mas eu fiquei pensando sobre a coisa de sistemas e como eu também sou muito sistemático. E eu estava me questionando quando vocês falavam o porquê disso. E para mim, parece que é muito sobre comunicação. O que eu quero dizer com isso?
quando eu sistematizo algo e eu busco encontrar um denominador comum, é porque eu quero comunicar o meu mundo para as pessoas. Eu quero achar um sistema que encaixe mais pessoas, né? Então, muitas vezes a questão de sistematizar passa por isso. E aí eu comecei a pensar como isso reflete na minha vida pessoal e como eu acabo me punindo também. Porque a gente vive uma sociedade de sistemas, né? Então, muitas vezes quando eu saio de um sistema, é muito difícil para mim voltar, porque é tão intenso quando eu estou dentro dele que quando eu saio é intenso igual. Então, o caos, né, esse momento caótico, ele também, ele justamente indica o quão sistemático eu sou. Porque quando eu tô dentro do meu sistema e a engrenagem tá rodando, nossa, é tipo, roda muito fluido. E para mim um exemplo claro disso foi quando eu realmente entrei na noia de estudar música. Foi tipo, cara, eu quero ser muito bom, vou estudar 12 horas por dia. E eu tinha literalmente um cronograma que eu fazia ele todos os dias, religiosamente. Eu lembro da gente estar passando novo na Chapada Diamantina e no dia da virada do ano, eu trancado no carro, tipo, tocando a música Avião do Djavan com ele em loop para tentar pegar o ponto de samba dele, né? E eu vejo o quanto essa característica me trouxe muitas coisas positivas. E eu lembro também o dia que eu saí do sistema, desse sistema de estudo que eu estou usando como exemplo, e como, pensando no meu professor na época e colocando ele como uma metáfora para a sociedade, né? Virou e falou: cara, você está numa onda muito boa de estudo e vai vir uma coisa da vida para te tirar. Na época foi gravar com a Alice Caymmi, com o Danilo Caymmi, inclusive. E eu fui atrás daquilo, e aquela foi a primeira semana em que eu não fiz o meu sistema. E depois daquilo, eu não consegui mais voltar para o meu sistema. E esse momento foi um marco para quando eu comecei o processo de sair da minha escola de música, que era uma coisa meio seita, assim, mas no bom sentido, tipo, muito imersivo, muito intenso, né? Mas eu acho que a coisa dos sistemas passa muito por isso, por essa coisa de a gente querer comunicar algo que é muito intenso na gente para o mundo. Então a gente organiza, pensa a melhor maneira, né? E isso de certa maneira é design, organizar a informação de uma maneira inteligente, né? Que comunica, e a gente vai lá e comunica para o mundo. Como é que a gente ia transformar design thinking em design? O quê? O pessoal vai pensando aí como é que a gente ia fazer. Mas essa coisa de sistematização, ou do que a gente chama de sistemático, durante muito tempo, eu chamei de virginiano, né? Nós três aqui somos Virginianismo. virginianos. O nosso público Então sabe que todo somos todos, né, de mundo setembro. fala assim: ah, lá vem a Daniela virginiana querer ficar tudo arrumadinho. Lá vem a Daniela virginiana querer combinar bolsa com sapato. Lá vem a Daniela virginiana não sei o quê. Então, assim, na verdade, o reconhecimento dentro do espectro, para mim, foi uma libertação astrológica, entendeu? Porque eu tinha que começar a explicar para as pessoas que como é que eu era virginiana, meu ascendente era aquário, o aquário bagunçava, e a pessoa fala assim, não, mas tipo, não pode. Sim, causou muito estresse, gente, em muitas conversas sobre pessoas virginianas, porque eu estava deixando de ser um pouco virginiana. E na verdade o virginiano ele é uma semente dentro de mim, entendeu? Ela vai brotando assim, ela brota Eu entendo demais, Dani. de tempos em tempos que você fala assim, nossa, não. Como a minha mãe tem um jeito de fazer, ó, assim, as pessoas não vão ver agora, mas assim, de fazer assim com quando ela tá nervosa de brincadeira, que é um pouco isso. Tem uma hora que me dá esse negócio, eu falo assim, gente, precisa arrumar isso agora. Não vai dar para sobreviver, tipo que o Iji falou. É, Sobreviver sem arrumar isso, sobreviver sem fechar essa porta do armário certinha, sem pendurar isso aqui, sem fazer tal coisa, sem arrumar tal, e aquilo vai dando um nervoso, mas as pessoas chamam isso de pessoas virginianas, né? E aí eu penso sempre, PQPs virginianos são muito chatos, né? Porque isso para os outros, é uma chatice da gente. Porque você querer pentelhos. colocar ordem no mundo, no que é um verdadeiro caos,
só pode ser uma chatice, né, gente? Aí, ô Fê, eu sei que, assim, você não acredita em astrologia, já contei pra você que astrologia e horóscopo são coisas diferentes, eu gostaria que você estudasse agora, que vai trabalhar mais com mulher, você estudasse a diferença entre astrologia e horóscopo. Horóscopo é tipo um dia, eu não sei também profundamente, mas astrologia é quase uma ciência. Aliás, será que é uma ciência? Eu não sei responder para vocês. Você já procurou isso? Porque, ô Felipe, Tô- você já deve ter procurado, né? Se é uma ciência. a astrologia não, a astronomia é uma ciência. A Não, astrologia isso eu sei. não é nada de ciência. Tipo, A cara, não tem astrologia tem gente que chama de nenhuma. pseudociência. A astrologia é É uma sabedoria. muito da pseudo, é uma coisa que as pessoas acham legal acreditar. Tipo, tá mais para religião do que para ciência. Mas, então, tipo assim, já começando essa parte sobre eu Nossa, não você abriu uma acreditar, toca do coelho aí, cara, que juro. Eu é quase adentrei ela. perigoso. Eu quase É, adentrei ela. mas Do você que já é adentrou ciência? falando que quase adentrou ela. É o que é ciência. Não, eu não vou tão longe nesse quesito. Mas vamos lá. Eu realmente não acredito que a posição das estrelas no dia que você nasce muda a sua vida. Mas eu acredito no efeito causal da astrologia barra horóscopo. Eu acho que se você a vida inteira é contado por muitas pessoas, e a maioria das pessoas acreditam nisso, que você deveria ser deste modo, porque você nasceu nesse momento, Intervalo, né? acaba virando, é um efeito causal e não consequência. Então, tipo assim, é um efeito causal. Em todos os testes que fizeram em relação a isso, foi super interessante, porque tem uma pesquisa muito interessante que fizeram o teste dos signos em países que não acreditam nos nossos signos, tipo, basicamente a Ásia inteira, e aí não bate nada o signo. Tipo, bate zero. No, tipo, bate, na verdade, 50%, que Ou tipo, é a seja, só um chance normal. sistema de compreensão possível. É. É um sistema de compreensão, o que para mim é mais interessante, porque para países que acreditam em horóscopo, ele funciona, tipo, eu li a pesquisa, tipo, quase 90%. A questão é você acreditar ou não saber que existe. Se você não sabe que existe, ele não funciona. Mas se você sabe que existe, por isso que é o efeito causal e é um grande placebo que funciona perfeitamente. Então tá lindo e eu acredito em placebo. Mas aí, voltando sobre a coisa, eu não sei o quanto a Dani foi enfática nessa parte, mas nós quatro somos virginianos, e a gente descobriu isso num episódio específico. E a minha mulher estava assistindo comigo, até virou um tema de conversa aqui, que ela falou, cara, vocês não são autistas, vocês são virginianos. Esse foi o tema, Agora É. a acabou, frase né? dela. Demoliu o E diagnóstico de depois de todo mundo. muito tempo, a gente decidiu gravar esse link, porque muitas explicações sobre o autismo em si bate com as explicações do virginiano. Tudo que a Dani falou do virginiano dela não bate em nada com o meu virginiano, porque, tipo assim, eu nem sei organizar minhas compras. As pessoas falam que, tipo assim, quando eu tava solteiro, torciam para arranjar uma namorada para parar de me arrumar mal, porque eu nunca boto as coisas alinhadas. Eu fui muitas vezes na escola com tênis diferentes, e, tipo assim, não afeta em nada. E a minha mulher até fala para mim, sabe, Genial. Felipe, eu acho que você faz de propósito para dizer que você não acredita em signo. Cara, eu não me importo tanto com o signo para fazer desse jeito em Você é um criança, tipo, anti-virginiano. planejamento, assim, sabe? Mas, se olhar pelo lado de pensamento e tudo mais, né, as pessoas falam, aí é o que que eu adoro no signo. Ah, não, mas no modo pensar, então tá vendo? Você é virginiano. Tipo, todo o resto que eu não sou, esquece essa parte. Mas nesse detalhe, você é o que prova que signo existe. Então, tipo assim, eu tenho uma visão mais eu não acredito Cética. tanto Cética. cética sobre signo, apesar que eu acredito no efeito causal e acredito que ele, como objeto fim, ele funciona, mas não pelos motivos que as pessoas acreditam. Eu acho que essa coisa do signo traz até uma questão interessante, e eu vou trazer um exemplo que eu vivi agora. Eu estava falando de autismo com o pessoal da escola de mergulho, onde eu estou estudando, e aí, tipo, o geral se interessou, e eu falei do teste, as pessoas foram fazer o teste e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que é muito legal ver a palavra autismo sendo vista como algo que as pessoas não se assustam, que elas se interessam, que elas se identificam. E aí, nesse sentido, quando eu penso a ideia de signo, ele pode tomar um lugar de uma coisa
tipo, mascarar algo que a gente não quer falar. E aí eu trago a minha experiência como virginiano. Tipo, muitas vezes, e é até engraçado, porque a coisa virginiana me confortava em alguns aspectos da minha vida. Porque era um fator de identificação com outras pessoas. Era uma maneira de justificar comportamentos que eu não sabia justificar. Porém, nunca. E eu não acredito em signos, mas eu digo, só, nossa, beleza, vamos entender que signo é tipo um inconsciente coletivo que a gente compartilha, uma ideia Uhum. ocidental que a gente parte da mesma premissa, inerente se é real ou não, né? Mas pessoas pensaram naquilo, se identificaram e chegaram naquelas características. Então, eu olhar e falar, putz, que legal, né? Tem coisas que são peculiares a mim, porém, nunca chegava no nível do que era, por exemplo, falando da palavra sistemático, né, do virginiano, o meu caso era além, entendeu? Era uma coisa que passava por literalmente a estruturação da minha identidade. Isso em todos os sentidos, quando um sistema era quebrado, né? E aí era nesse momento que você fala, putz, não é tão virginiano, na verdade. Porque não é sobre estar organizado, é sobre o sistema e sobre a maneira como eu estou reagindo às quebras desses sistemas e à criação de novos sistemas, né? E como isso bate no meu emocional, cara. Isso vai muito além do virginiano. Então, fica essa provocação, né? Até que ponto o signo pode não tomar um lugar de falar da neurodivergência como algo humano e que não é uma doença, é uma condição. Ficou Maravilha. fácil para aceitar, né? E o Ale, É, você vai falar do ID, eu queria também que você trouxesse depois qual a diferença entre sistemático e obsessivo. Beleza, Que eu tranquilo. quero ver. E depois a gente monta uma escala e todo mundo responde. Quando o Id estava falando dessa questão dele de sair de um sistema e se perder e aí precisar estabelecer um novo, achei muito interessante. Me veio a imagem dos artrópodes que saem dos exoesqueletos, porque eles não cabem mais lá dentro, eles voltam a amolecer, saem dali e aí expandem e podem endurecer de novo numa nova casquinha. Assim, eu fiquei imaginando você fazendo isso em cada etapa da sua vida, Id. eu sou uma Então, cigarra, do canto da cigarra e da exatamente, formiga, eu até canto. exatamente. E o Fê falando da questão da sistematização dele, como a gente estava conversando antes de gravar o episódio, Fê, você talvez seja menos sistemático em relação às coisas do espaço, como eu, a Dani e tal, mas você é mais sistemático em relação à questão dos funcionamentos, ou seja, da passagem do tempo. Então você tem uma sistematização do modo como o tempo se dá para você, assim, nesse sentido, como você quer capturar essas coisas que se produzem no tempo. E acho que é legal as pessoas também saberem que as sistematizações, elas podem ser distintas mesmo. Elas podem ter a ver com o espaço, com o tempo, consigo mesmas. E essa questão do virginianismo é engraçado, porque eu nunca dei bola para isso, minha família não presta atenção nessas coisas, então isso não era um hábito cultural na nossa casa. E aí eu fui ouvir isso pela primeira vez que eu me lembre, quando eu estava no teatro na faculdade, fiz parte do grupo lá, e a gente estava fazendo uma peça do Molière e tinha que fazer umas perucas daqueles médicos com aquelas perucas cheias de rolinho, assim. Uhum. E aí eu e um amigo meu, Cezinha, espero que ele esteja super bem, Cezinha, se você estiver me ouvindo, a gente começou a sistematizar a produção desses rolinhos e dessas perucas. E aí a nossa diretora olhou e falou: Nossa, Alexandre, você nasceu em que dia? Ah, 4 de setembro. Ah, tá, virginiano. Aí eu não entendi. Eu falei assim, mas o que isso tem a ver com uma coisa assim? Ah, não, tá bom, deu risada, assim. Aí que eu fui Isso tem a ver entender com uma depois, peruca, né? eu colocava os rolinhos todos em ordem, dobrava as espumas e colava no CQ, e o Cezinha fazendo a sequência. Tava assim, um Fordismo para a produção das perucas. Aí eu vi essa expressão pela primeira vez. Então eu tenho que baixar a orelha para dizer que eu realmente sou sistemático, só que eu não sei se isso tem a ver com o meu signo, não. Aí eu me pergunto se, para as pessoas que têm essa crença e compartilham dessa cultura, se isso, no fim das contas, não se torna um empecilho para a pessoa buscar um diagnóstico. Sério mesmo. Eu fiquei me perguntando, falei, cara, Sim, será que as pessoas não vão se Sim, exato. acho que convencendo sim. disso e aí falar, é isso aí, deixa eu passar um paninho aqui Para que que eu. que você precisa do diagnóstico de autismo se você já tem o de virginiano? Tipo, já tá no pacote, já tá. Exatamente. Exato. Pô, E isso é É pra a quê? engraçado mesma porque coisa. eu lembrei de um negócio da minha mãe, cara, que é tipo exatamente isso. Porque todo ano ela vinha falar do horóscopo do virginiano pra mim, falando: Olha, filho, esse ano você vai ter grandes mudanças e é isso. E aí todo ano eu tinha grandes mudanças, tipo, todo ano Claro, mudava bruscamente. óbvio. Eu fico Todo perguntando: mundo, será né? que todo virginiano é assim, cara? Tipo, vai do mercado financeiro pra música, pra startup e depois instrutor de mergulho? Eu quero conhecer esses virginianos. Onde vocês estão? Aliás, Didi, você só consegue se desenvolver tão bem em todas essas atividades tão distintas porque você tem uma sistemática muito própria Eu de pensei que você chegar ia falar junto que essa é a dessa. virginiana. Mas então, aí já pegando no ponto, assim, o linkando as coisas, tipo assim, porque eu acho que a coisa principal é, tipo,
autismo, sistematização, e no nosso caso, virginiano, né? Tipo, porque até na quebra dos signos, né, eles têm metade dos signos são bons, assim, nas explicações mais fáceis, assim, tipo assim, todo mundo é mais legal, e outros que são menos legais, assim, na divisão, né? Eu acho engraçado essas coisas de signo, porque, tipo assim, na Ásia é por ano. E aí as pessoas, tipo, nascem, escolhem ter filhos em data. Então, tem anos que nasce gente pra caramba e tem anos que nasce muito menos gente por causa disso. Então, tipo assim, como é o efeito todo desse evento? E eu acho que afeta claramente o diagnóstico. Assim, eu estava lendo aqui, eu estava procurando, que tem um caso de uma tribo, eu estava procurando, não estava achando aqui, que era, tipo assim, era por dia de semana. Tipo, quem nasce na terça-feira tinha sucesso e quem nasceu na quinta, não. E, tipo assim, Nossa, a maioria das pessoas da prisão nasciam na quinta-feira. E o motivo é, ninguém dá emprego para quem nasce na quinta-feira, cara. Não tem a menor chance de você ter sucesso, sabe? Tipo, se você acredita muito nisso. Então, eu acho que tem todas as coisas. Mas, assim, analisando eu mesmo nesse quesito, até meu pensamento sobre horóscopo é sistematizado para chegar numa conclusão que eu já tenho. Então, tipo assim, eu até fico me preocupando em relação a isso, porque, tipo assim, até quando eu sou tão apegado a essa crença de não acreditar na crença, que eu crio mecanismos de explicação para provar minha tese. Então, tipo assim, uhum. acaba, se não vira um auto-engano, tipo assim, e aí é legal conversar com pessoas que eu considero até bem mais inteligentes que pensam literalmente contrário nas coisas que eu tenho certeza. Para mim, horóscopo não faz sentido. E aqui estão pessoas que acham que faz sentido. E aí eu falo, caraca, tipo assim, não, eu começo a abrir minha cabeça sobre isso. Mas juntando todas as coisas, assim, eu acho que o diagnóstico de virginiano, o diagnóstico de autismo, o sistemático, que para mim não é o diagnóstico, tipo, é uma explicação sobre os primeiros dois. Eu acho que eles acabam tendo uma correlação interessante, mas eu acho interessante, aliás, se a gente pegar um estudo e analisar se existe estatisticamente mais autistas virginianos, cara. Então, e se tem um efeito Vai que, né? A diferente, gente se é começa a descobrir por aí, genético, né? talvez até essas coisas, algumas Ah, eu tive uma explicações. ideia, Fê. Eu posso colocar essa pergunta no episódio do podcast, no Spotify, dá pra colocar uma Boa, pergunta. A gente pode falar, quem dos nossos ouvintes é É virginiano? virginiano e É, Quem identifica acha boa. aí, depois a essa. próxima, quem acha que é autista? né? A gente tenta fazer uma análise específica, mas eu acho que é um excelente caminho, porque eu acho que tem muitas coisas. Hoje, como a gente está vivendo esse negócio de muito diagnóstico, tem muitos autistas não diagnosticados, que a gente nunca vai saber. E talvez, se você é virginiano a vida inteira e alguém sempre te definiu como sistemático e tudo mais, e essa é uma das causas de autismo, talvez tenham mais virginianos autistas porque eles procuram diagnosticar esse diagnóstico, porque eles foram diagnosticados com essa coisa parecida com o autismo a vida inteira. E pode ter acontecido com a gente de algum modo indireto também. Então, tipo, E aí talvez cai quem um ouve a anúncio do galinha aí. Fractais para eles, falando de umas coisas, eles falam, opa, me identifico com aquilo, aí descobre que é A gente está fazendo autismo. um episódio sobre virginiano. Já aumentamos o número de autistas virginianos em 10% agora, na nossa super base. Então, tentando achar milhões de correlações confusas na minha cabeça aqui nessa parte final. Bom, aproveitando para falar sobre essa parte final aqui das nossas rotinas e das nossas sistematizações, e também para responder a pergunta que a Dani fez agora há pouco sobre a diferença entre obsessão e sistematização, fiquei pensando aqui num exemplo. Por exemplo, uma coisa é você limpar a sua mão de maneira sistemática. E pessoas autistas fazem muito isso porque a gente tem hipersensibilidade sensorial, sente, né, qualquer viscosidade, qualquer saliência, qualquer sujidade na mão e já logo quer limpar por causa da sensação desconfortável da sujeira na mão. Então a gente acaba criando uma rotina de estar sempre com as mãos limpas e fazer isso sempre que a gente usa as mãos para alguma coisa. Diferentemente da pessoa que tem toque, um transtorno obsessivo compulsivo, e limpa a mão porque ela tem uma obsessão de que a mão está contaminada, e aí ela age compulsivamente limpando a mão para tentar tirar essa contaminação que ela não consegue eliminar, porque o pensamento obsessivo, que é intrusivo e dá uma sensação de que a pessoa não quer pensar aquilo, mas ela não consegue evitar, fica vindo na cabeça dela, minha mão está contaminada, minha mão está contaminada, minha mão está contaminada. Na nossa sistematização, a gente não fica pensando intrusivamente que a nossa mão está contaminada, a gente sente que ela está suja e quer lavar logo. Então, é uma distinção que é interessante. Eu estou dando um exemplo aqui, mas existem muitos para distinguir essa questão de comportamento obsessivo compulsivo com comportamento sistemático. Mas é interessante de trazer essa questão de que as nossas sistematizações, elas estão relacionadas com os nossos interesses especiais, com as nossas sensibilidades sensoriais.
Então, assim, eu sistematicamente vou sair assim do meu dia de trabalho e vou colocar o meu fone de ouvido porque eu gosto de fazer streaming, então eu vou respeitar essa minha rotina. Eu vou andar sempre pelo mesmo caminho para ir para quando eu ia para a faculdade, eu andava na mesma rua, porque eu sabia que aquele era o caminho mais curto, que tinha menos acidente na calçada e eu passava daquela posição. Então, eu cortava a cebola sempre da mesma maneira, porque não tinha maneira mais rápida de cortar a cebola e chegar naquele resultado, daquele tamanho, daquele jeito, se Isso é não fosse muito daquele doido, modo. cara. Então, só que tudo na minha vida eu faço assim. Eu quero abreviar o tempo de tudo, eu quero ganhar tempo, poder fazer mais coisas. E se eu não fosse sistemático, eu não conseguiria realizar todas as atividades que eu realizo. Então, quando a gente olha uma pessoa fazendo uma coisa sistemática, fala, nossa, como você é chato, você só faz isso. Só que a hora que a gente entende que a nossa sistematização permite a gente viver a nossa pluralidade, a nossa multiplicidade, a gente entende que, na verdade, ela não é sofrimento, ela é solução. Ela não é sintoma de a gente estar aprisionado como uma pessoa com toque. Ela é o nosso modo que permite a nossa liberdade. Então, ela é distinta desse sentido. Ela não é um sintoma, ela é uma característica. Então, nesse sentido, ela não é uma doença, ela é uma condição. E aí, isso, quando você falou, quando você estava falando, eu faço enfim, ter mais tempo e tal, e pensei imediatamente, eu não, eu faço para me sentir bem, né? Uhum, Para estar bem. Aquilo me causa organizar as coisas e sistematizar, me causa um bem-estar muito maior do que viver no caos. uhum, Mas a gente precisa do caos para poder sistematizar coisas, né? Então, uhum. assim, eu vejo beleza, beleza na bagunça, no sentido de, putz, que bom que tem essa bagunça, e eu consigo agora organizar alguma coisa. Ah, que legal que você está falando isso, Dani. Deixa eu vou lembrar, eu ia lembrar uma historinha, mas depois quando eu te contar, eu falo a minha. Não, mas é isso, assim, eu fico contente, entendeu? E ao mesmo tempo eu odeio rotina. Eu odeio planejar uma rotina, mas na verdade eu tenho a mesma rotina quase que todo dia, você entendeu? Mas o Uhum. fato de achar que eu tenho uma rotina ou me ver obrigada a ter uma rotina todos os dias também é um pouco estressante para mim e chato. Mas só que todo dia eu repito as Mesmas mesmas coisas coisas. assim, essas rotinas básicas. Eu acordo, tal, aí Uhum. é, lavo o rosto, aí escovo o dente, aí saio, aí faço café, aí faço isso, faço aquilo, aí volto, tomo banho. Eu não faço oi, vou, tomo café, depois volto, escovo o dente, depois tomo Não, tem uma banho. sequência Não. certa, né? Uma sequência certa, mas se você perguntar se eu quero fazer a mesma coisa todos os dias, eu vou te responder que não. Só que acaba que eu faço, entendeu? Mas conta a sua historinha. Não, eu ia falar em relação a isso, Dani, acho que essa resposta que eu tenho, porque eu também tenho a sensação de que eu vivo uma espécie de dia da marmota, que é sempre idêntico, apesar de ter as nuances que mudam um dia do outro, claro. Claro. Mas é porque eu falo que eu tenho que fazer a minha loa, né, a minha saudação, a minha reverência a cada uma das deidades, das 12 do Olimpo grego, que é o que eu curto de ficar pensando. Acho que cada um tem o seu panteão, o seu sistema de deuses, de teogonia e cosmogonia para pensar aí. E se a gente não faz a reverência a cada uma das deidades, a gente não completa um dia. Então, no fim das contas, os dias todos são idênticos, porque ou a gente revê cada um dos deuses, ou a gente se ferra. E a minha historinha em relação à questão de organização, quando a gente era criança, a gente bagunçava muito o quarto. E uma das coisas que me ajudou muito a arrumar coisa, quer dizer, eu não sei agora se só tem a ver com a minha condição, ou se também tem a ver com essa rotina, é isso que eu comecei a rir. Minha mãe chegava às vezes muito brava, porque a gente deixava o quarto uma zona. Aí ela jogava todas as coisas no chão, assim, que estava em cima da mesa, aquela bagunça, assim, agora arruma tudo isso. E aí eu aprendi desde muito cedo a arrumar todos os meus brinquedos em tempo recorde, assim, então eu tinha do chão ia para todos os lugares, tal. E eu falava, gente, no fim das contas, meio ficava brava com a gente, puta da vida, só que isso me ajudou muito a resolver problemas, a encontrar a ordem no caos, a sistematizar as separações, as organizações das coisas, e cada vez que a gente fazia de um jeito diferente, era bem divertido isso. É isso aí. E Di, Idris, você você está com está seu no microfone mudo? desligado. Opa, mil desculpas. Pensando na coisa um pouco mais, sei lá, teórica, talvez, ou fisiológica da neurodivergência, do autismo, que seria a massa branca, né, Ale? Que a gente tem maior densidade. Isso, a gente tem maior conexão, a gente tem um número maior de Maior, células exato. cinzentas, ou seja, de maior número de neurônios, mas não tão significativamente para justificar o nosso modo de ser diferente, mas a nossa conexão de substância branca é bem maior do que a das pessoas normotípicas, e é isso que dá a diferença do nosso modo. A gente tem uma trama mais entrelaçada, vamos falar assim, cerebral. Exatamente. Então, justamente por isso, a gente conecta as áreas do cérebro
Exatamente. de maneira diferente, o que faz a gente enxergar padrões, o que conversa muito porque pessoas autistas têm um QI alto, porque muitos testes de QI são justamente de enxergar padrões, Uhum, ver a maneira como nosso cérebro se comunica como um todo, né, uhum. com todas as partes necessárias dele. Então, é nesse ponto que a sistematização conversa muito com o autismo, no sentido de que a gente sempre vai buscar sistemas, porque a nossa mente está muito conectada. Então, muitas vezes, na verdade, o sistema que a gente está buscando é só uma conexão com algo da nossa vida. E aí, voltando ao que eu falei um pouco Posso atrás, fazer um comentário? Eu diria que a gente não busca, a claro, gente encontra. É mais rápido do que buscar. A gente não precisa ficar se esforçando. De repente a gente vê e a gente já enxergou. Isso que eu acho curioso e que tem a ver com é, uma discussão que a gente estava tendo antes de começar aqui. Como é que a gente aprende? Eu não sei se a gente consegue ensinar um método para buscar a sistematização dessas coisas. Simplesmente elas se dão e a gente já encontrou o padrão, a gente já encontrou as formas, a gente já encontrou o denominador comum, é, quase de uma maneira gestáltica, assim, imediata. é engraçado que quando você estava falando da coisa de obsessão e sistematização, eu comecei a rir aqui, porque eu falei, mano, é isso, tipo, a gente tá sempre na brisa, entendeu? Eu vou lavar a mão, e é uma brisa, eu olho pra minha mão e eu vou pirar numa coisa, às vezes aquilo pode me levar para um... Não é uma chapação de ácido, sacou? Tipo, é algo muito lúcido. É, eu quero dizer que você olha pra sua mão e você, sei lá, cara, eu já me peguei de verdade, lavando minha mão e olhando e falando, nossa, veios de rio. Tudo bem, eu adoro jogar Dixit. Quem não conhece esse jogo, procure Uhum. conhecer, porque ele é justamente sobre isso. Tipo, o jogo é sobre isso e tem uma carta, inclusive, que é uma lupa olhando para a mão e, tipo, vários rios correndo. Mas, enfim, eu acho que é muito importante quem está ouvindo aí, né, entender que quando a gente fala de sistematização, é algo que foge da média, talvez muito pela questão da intensidade no volume de como isso acontece na nossa vida e como é algo muitas vezes que parece ser inerente a gente, não é uma escolha sistematizar. A nossa cabeça Exatamente. automaticamente É, conecta. E é até exato. engraçado que eu tô falando com os outros, às vezes, tipo, nossa, mas como você traz umas referências aleatórias do nada? Eu falo, cara, eu já Já desisti de foi. explicar, meu velho. É, Já já foi. explica, né? Eu falo, não, vou te explicar como é que eu cheguei nisso, pra você não achar que eu sou doida, né? Porque a Aí a pessoa tá pessoa Mas te falando eu de acha mais explico. doida. tubarão e você chega na história do Napoleão, né? Aí você vai, não, Eu deixa eu te explico com explicar como é aquela, que eu cheguei. eu explico aquela teoria do HD lá que o Ale me explicou da parte da neurodivergência e acho que aquela parte funciona para mim. Que é tipo, Qual eu que é? junto. Eu tô É que ele organizando fala meu que. HD agora. Então é muito legal você É, falar isso, porque eu tô no processo de organizar vários vídeos nele e eu tô pensando, cara, eu preciso comprar um Como é que eu vou backup para esse fazer, né? HD. Porque se eu é. perder ele, eu vou perder uma parte de mim. Eu explico a parte do HD e a explicação dessa, não essa tão do ID, no próximo episódio que a gente tiver sobre como aprendemos. É isso. É, boa. Um abraço, pessoal. Boa Boa, noite. gente. Falou, Boa pessoal. Boa Boa noite. 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 Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite E e uma eu. saudação a todos os virginianos. É verdade. Tem alguma saudação virginiana que Isso aí, se mas a gente faz? vai ver Não. Like a Virgin da Madonna. Uhul! É, Boa